Que bomba foi essa que caiu no meio político hoje pela manhã? Uma bomba que muda completamente o jogo político para 2026 e o futuro do país. Porque sem que ninguém tivesse esperando, o Ronaldo Caiado está inelegível. Não pode mais se candidatar por 8 anos. Essa é uma situação que causa impactos em Lula, no União Brasil, no Bolsonaro, no futuro do país. Porque o Ronaldo Caiado é um pré-candidato a presidente da República. E a forma que ele está se colocando puxa o União Brasil para oposição ao governo, dificultando as relações de Lula com o Congresso. Mas e agora, como que vai ser? E sem Ronaldo Caiado disputando, o União Brasil pode lançar Pablo Marçal. Pablo Marçal que é o verdadeiro herdeiro do bolsonarismo, mas ele também pode ser caçado. E se o Pablo Marçal disputar, ele tem muito mais chances de ir ao segundo turno contra o Lula do que o Eduardo Bolsonaro, frustrando os planos do ex-presidente. Essa é uma situação, assim, com impactos muito profundos, ninguém estava esperando. Caiado, inelegível por 8 anos. Que situação. Mas, claro, ele pode recorrer. Mas coloque nos comentários, primeiro, qual vai ser o impacto do Ronaldo Caiado? Ele vai ficar inelegível por 8 anos ou ele vai conseguir reverter? Ponto 2. Qual é o impacto disso para 2026? Ou você acha que Caiado não era um candidato competitivo? Eu acho que ele não era competitivo nada. E o ponto 3. Qual é o impacto para o Bolsonaro da inelegibilidade do Ronaldo Caiado? Gostou da cassação do Caiado? Achava que ele ia ser esmagado mesmo pelo Lula? Então eu quero que você deixe o like no vídeo e, claro, se inscreva no canal. Eu fui muito pego de surpresa com essa notícia sobre a cassação dos direitos políticos do Ronaldo Caiado. E o que aconteceu? O TRE de Goiás, ele cassou a chapa do Sandro Mabel, que foi o candidato do Ronaldo Caiado para a prefeitura de Goiânia, o candidato que derrotou o Bolsonaro, ou o candidato do Bolsonaro, Fred Rodrigues. Mas o Ronaldo Caiado, ao longo da campanha do Sandro Mabel, fez alguns jantares e encontros no Palácio das Esmeraldas, que é a residência oficial do governo de Goiás, o que não poderia ter sido feito. E por conta desses jantares, a Justiça de Goiás viu que houve um abuso e por esse motivo a chapa está cassada. A chapa do Sandro Mabel e do vice está cassada. E houve a punição ao Ronaldo Caiado também com a cassação dos direitos políticos. O Ronaldo Caiado vai ficar inelegível por 8 anos, impossibilitado de disputar a campanha de 2026, campanha que ele, Caiado, quer disputar. É claro que essa foi uma decisão ainda em primeira instância. O Caiado e o Sandro Mabel podem recorrer. O Sandro Mabel vai assumir a prefeitura de Goiânia, em janeiro, porque ele só vai ser cassado quando houver o trânsito julgado. E esse recurso pode ir para o TSE, pode ir para o STF. É uma situação que vai se arrastar por algum bom tempo. Mas o Caiado foi condenado à perda dos direitos políticos. E ele já tinha planos, porque ele, Caiado, estava pensando em lançar a candidatura dele como presidente da República agora, em março de 2025. Sabe onde? Em Salvador. Caiado, no sábado depois do carnaval, em Salvador, ele iria receber o título de cidadão honorário da Bahia e lançaria a sua candidatura. Porque em Salvador, você tem ali a cidade do Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, o neto do Toninho Malvadeza, que é um político muito poderoso na Bahia. E a gente sabe como a Bahia foi decisiva para a vitória do Lula em 2022. E como nós temos um cenário altamente polarizado, vencer na Bahia ou reduzir a distância de votos na Bahia tende a ser essencial. O Caiado não é um candidato competitivo. Ele fica com aquela história de bancada da bala, aquelas fascistoides disses dele com a Polícia Militar de São Paulo, aquela bobajaiada toda dele. Quer pegar lancha em Mykonos com o Gustavo Lima, não é um candidato competitivo, mas ele vai tentar se viabilizar. E ele faria um tour pela Bahia lançando a sua pré-candidatura. É claro que agora os planos do Caiado tendem a mudar porque ele está caçado. Até ele vencer, ele está caçado. Até ele vencer o recurso. E aí começam todos os desdobramentos disso tudo. O primeiro desdobramento é a possibilidade... Deixa eu hidratar os meus lábios, que eles estão muito ressecados, né? Esse tempo aqui na minha cidade é muito ressecada. Pronto, agora ficou bem bonitão e pronto para beijar e destilar veneno, que é o que eu mais sei fazer. Essa cassação do Caiado abre uma possibilidade para o Pablo Marçal.
O Pablo Marçal está sendo especulado já como candidato, como alguém que vai se filiar à União Brasil desde o término da campanha municipal de São Paulo, que ele foi derrotado. O Marçal, ele foi derrotado, mas ele saiu muito fortalecido. Muito fortalecido mesmo. E todo mundo especulou na época que o Marçal, o que ele queria mesmo era a candidatura à presidência em 26. Só que o PRTB é um partido muito pequeno, ele precisa de uma estrutura maior, e a União Brasil tem essa estrutura. O próprio Pablo Marçal admitiu que o Ronaldo Caiado está à frente dele nessa corrida presidencial, mas agora o Caiado está cassado. O Pablo Marçal tende a ser cassado? Sim, por conta da divulgação dos documentos falsos sobre o Guilherme Boulos, mas até o momento ele não foi cassado. Então ele pode disputar. Abre-se, portanto, uma grande possibilidade para o Pablo Marçal disputar a presidência em 2026. Ele, que nós já vimos, é o verdadeiro herdeiro do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo, ele passou por uma transformação. O bolsonarismo, daquele discurso virulento, raivoso, ficou se transformando, ou se transformou num discurso muito mais religioso e político, mas com uma vertente religiosa muito forte, e Pablo Marçal, ele traz com a teologia da prosperidade o discurso que alcança uma quantidade de pessoas para além do bolsonarismo, como o Trump fez nos Estados Unidos. Eu vou expulsar os imigrantes e tal, porque eu vou fazer a sua vida melhorar. O Pablo Marçal fala a mesma coisa, eu vou fazer a sua vida melhorar. O Bolsonaro fala em melhorar a vida da população? Não. Não fala. Por isso que a disputa do Pablo Marçal, ou a cassação do Caiado, atrapalha os planos de Bolsonaro, porque Bolsonaro tem um plano de lançar o Eduardo Bolsonaro como vice, fazendo uma chapa com alguém com o mesmo sobrenome que ele. Só que se o Pablo Marçal for mesmo pra urna, ele ganha do Eduardo. Ele ganha. O discurso do Marçal é mais aderente a esse novo momento do bolsonarismo. Na campanha municipal, ficou muito claro em São Paulo o medo que o Bolsonaro teve do Pablo Marçal. O Marçal chegou, o Bolsonaro recuou e os filhos do Bolsonaro foram derrotados no embate virtual pelo Pablo Marçal. Então tudo isso cria uma situação que vai prejudicar Bolsonaro. E claro, há uma situação com impacto para o governo Lula. Porque se o Ronaldo Caiado for mesmo oficializado como pré-candidato, o União Brasil ele vai precisar mudar a sua postura com relação ao governo. O União Brasil hoje tem 3 ministérios. E há um processo de sucessão no União Brasil pelo comando da bancada. O Igor Gadelha do Metrópolis trouxe todas as informações e os destaques disso. Existem hoje 2 candidatos que podem liderar a bancada do União Brasil. Um que é mais pragmático com relação ao governo Lula e o outro que atuou até mesmo no impeachment de Dilma, que quer levar o União Brasil para oposição. E o Elmar Nascimento? O Elmar Nascimento foi derrotado pelo Hugo Mota, ele que foi um opositor histórico do PT, se aproximou do governo Lula e agora tende até mesmo a mudar de partido. Então tudo isso tende a mudar o cenário e o contexto político e principalmente de campanha para 2026. Muito legal como uma questãozinha que envolve um agente provoca um efeito cascata imenso com desdobramentos super profundos.